depois. Se o livro de João foi escrito para os cristãos do primeiro século, que estavam sendo perseguidos e massacrados pelo Império Romano, como é que a gente explica as passagens que tratam da volta de Cristo e que Cristo não voltou naquela época? Então, o livro não é só para aquele período. Depois o senhor responde. Vamos lá, vamos ver o que o internauta está dizendo, dona Gerlânia. Você já tem alguma posição, dona Gerlânia? Não, continuo não sabendo de nada. É verdade que você rasgou o seu cartão de crédito que tem chip depois que você ouviu o doutor Pedrosa? Não. É, doutor Pedrosa, né? Ele também tem um. Enquanto ele tiver o dele, não tem problema. Né? Não. Todo dia eu vou ligar, doutor Pedrosa, o senhor continua com o cartão chip? Eu aviso. Ai. Bom, tem o e-mail do Daniel, que escreve de Taguatinga, no Distrito Federal. Na verdade, é uma coincidência, mas é melhor não arriscar. Pode até ser que o chip não seja a marca da besta, mas sua colocação na testa ou na mão é muito duvidosa e temos que ter cautela. Se fosse para colocar no tornozelo, não tinha problema. Ai. O próximo é do Fabiano, que escreve de Campos, no Rio de Janeiro. É notório, segundo o profeta Daniel em seu livro, que estamos vivendo o tempo do fim. Satanás tem cegado os cristãos dessa geração a não enxergarem os sinais. Ele tem toda a história, tem se disfarçado de coisas boas e diz, isso não tem nada a ver, isso é o que o inimigo quer. Segundo o livro de Daniel, a ciência se multiplicaria de forma avassaladora. Nos últimos 20 anos, vimos um avanço tão grande na tecnologia que achamos até que estamos em outro planeta. O chip não é marca, mas será usado como veículo do anticristo, com certeza. O próximo é do Vinícius, que escreve de Vitória da Conquista, na Bahia. Antes do surgimento da medicina, o corpo era tido como algo sagrado e intocável. Se assim tivéssemos permanecido, nunca teríamos nos beneficiado dos avanços da medicina através das cirurgias, por exemplo. Acredito que o chip, se bem usado, pode trazer benefícios à vida, como um marca-passo tem. Ou a besta é tão besta que permite o bem. Ou essa história é um mito, não mais aceitável em nossos dias. O próximo e-mail é da Marta Kaiser, que escreve de Belo Horizonte. Pode ser que sim e pode ser que não. Só sei que vai enganar muita gente que se diz cristão. Devemos ficar atentos. Quando a pessoa acordar, já foi colocada a marca. Aí pode ser tarde. Devemos ficar atentos. Para dizer a verdade, a gente tem medo, pois se não estivermos vigiando, isso poderá acontecer conosco. E tem uma pergunta do Silvério, que escreve de Anápolis, em Goiás. Ele gostaria de perguntar para o doutor Pedrosa se o chip tem alguma relação de fabricação ou patrocínio relacionado com a maçonaria. Mas justo para o doutor Pedrosa, eu vou fazer essa pergunta. Ficou para mim. Eu vou mostrar aqui. É impossível entender o chip sem entender o anticristo. Continuando no raciocínio do pastor, vamos voltar na época de Jesus. Quem imperava era Nero. É considerado como se fosse o primeiro anticristo Nimrod, depois do dilúvio. E a esposa dele é essa Semírides, que está na nossa nota, no nosso cruzeiro, né? No nosso real. Que é isso? Não, mas já está há muito tempo, né? E agora no real. Essa mulher, ela é idolatrada, serviu como um símbolo de liberdade, pastor. Jesus é a liberdade, a verdade que liberta. Então, essa mulher, a esposa, vamos dizer, de um anticristo, que a Bíblia nos ensina que nós teremos 8 reis. São reis em Apocalipse 17, 9 e 11. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, de novo ele fala em sabedoria, para identificar os 3 números, 6, 6, e aqui os 7 montes. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, que pelas teologias seriam consideradas a Igreja Católica, né? E são também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe. Caíram 5, um existe, que é o Nero, que é o 6º rei. E o outro ainda não chegou. E ele vai durar pouco, que seria, teoricamente, Hitler, que foi a maior ditadura que o mundo teve até lá, seria 7º. E quando chegar
vai ter que durar pouco. Durou só 12 anos a ditadura do sétimo rei. E a besta que era e não é, e também ele é, que a meu ver é o anticristo, o Gadu, o deus da maçonaria, oitavo rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Então, esse oitavo rei, ele é o anticristo e é o oitavo e último rei, não vai existir mais. Então, esse raciocínio do 66 agora precisa estudar como funciona o grau de destruição dessas pessoas das seitas secretas, que começaram, vem desde o Egito, mas desde vamos começar um pouquinho mais para cá do nosso tempo. O senhor vai precisar de tempo para expor isso, eu vou deixar o senhor falar no próximo bloco a respeito dessa conexão entre o anticristo e a maçonaria, que é uma questão interessante, sim. Mas antes Bem, vamos para as ruas. A Vanderleia foi ouvir mais gente a respeito do assunto de hoje. Vamos ver. Chip é marca da besta ou tecnologia usada a serviço do progresso? Na minha visão espiritual, eu acredito que hoje é a forma de Satanás usar a tecnologia para poder entrar no povo cristão. O povo não atentou para isso ainda, né? Mas eu acredito que isso é produtos que Satanás já está criando, como ele já criou outros produtos. Isso é tecnologia de Satanás. E o povo ainda não atentou, não despertou para essa situação ainda. Olha, isso é uma coisa, é uma pergunta meio complicada, né? Meio difícil de ser respondida, porque a tecnologia é uma coisa também que eu acho que Deus, ele jamais permitiria algo que fosse ruim para o homem. Eu acho assim, você entendeu? A sabedoria, Deus é quem dá. Eu acho que o chip, é uma coisa que eu não consigo responder, porque eu tenho um lado meu que é a favor e um lado meu que é contra. Você entendeu? Eu estou dividida. Eu creio que seja a marca da besta, entendeu? Apesar que está havendo vários estudos, mas eu vejo nessa forma. E as pessoas são assim um tanto quanto bitoladas. Elas têm que ter a cabeça aberta para a modernidade. Quer dizer, se está assegurando o ir e vir delas, tudo que é para benefício tem que ser usado. Eu, para ser sincero, não sei lhe responder com perfeição sobre isso aí, entendeu? Porque a Bíblia fala da marca da besta, etc e tal, né? E também como existe os chips, que talvez para alguma coisa seja interessante, né? Como no caso de ficar monitorando principalmente pessoas que cometem delitos, etc e tal. Talvez seja benéfico para esse lado, né? Mas por outro lado, evangélico, eu não sei se realmente seria uma boa. Marca da besta. O chip que vai ser colocado nas mãos ou na testa é a marca da besta, que está escrito, vai receber o sinal da besta nas mãos, né? Está em Apocalipse, se não me falha a memória. Bom. Para quem quiser saber, está em Apocalipse capítulo 13, o texto que fala da marca da besta. Agora, se o chip é ou não a marca da besta, é o que nós estamos discutindo aqui, né? Tem gente do Rio de Janeiro para conversar conosco. Tudo bem, Elias? Como vai? Tudo bem, pastor Hebe. É um prazer estar conversando com o senhor. Seja bem-vindo. A paz para todos aí. A paz. Sobre o assunto, eu queria saber aí dos irmãos aí que são mais entendidos do que eu, sobre 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 13. Se pudesse dar uma lidazinha aí. 2 Crônicas 9, 13 fala sobre o que, irmão? Está escrito assim: era o peso de ouro que vinha em um ano a Salomão, de 666 talentos de ouro. Sobre isso, porque já tinha naquele tempo o peso que vinha de ouro a Salomão, esse número. 666 talentos de ouro. Muito obrigado pela sua pergunta. Já entendi qual é a questão. Bom, vou começar aqui com o pastor Rogério. Reverendo Rogério, duas perguntas para o senhor. A primeira, o senhor disse que Apocalipse pode ser entendido como um livro para a época que ele foi escrito, mas ele remete a questões do futuro, inequivocamente, como a volta de Cristo. A não ser que a gente entenda a volta de Cristo do ponto de vista meramente espiritual. O senhor vai explicar isso. E a segunda questão essa pergunta que veio do Rio de Janeiro demonstra uma certa preocupação mística com o número 666. Como é que o senhor vê isso?
Eu não fecho questão em relação a que o Apocalipse não